Alguém escreveu isso sabendo que seria o último, não o último do dia, o último de tudo. A argila ainda estava úmida quando ele pressionou o estilete pela última vez, e então parou. O tablete ficou abandonado no chão de um templo que ninguém mais pisaria por 2500 anos. O que está escrito nele não é uma oração, não é um inventário, é um diário de extinção. E a última linha, ninguém ainda conseguiu explicar. Babilônia, 539 a.C., a maior cidade do mundo. 1 milhão de pessoas. Muralhas tão largas que carruagens corriam sobre elas. A Torre de Babel ainda em pé. O Eufrates cortando a cidade ao meio como uma veia aberta. Nenhuma civilização da Terra tinha construído nada parecido. E então, em uma única noite, ela simplesmente parou. Os registros persas dizem que não houve batalha, não houve resistência. A cidade entregou-se. Mas entregou-se a quê, exatamente? Os arqueólogos do século XIX encontraram os tabletes em camadas. Quanto mais fundo escavavam, mais recentes eram as datas. Como se o tempo tivesse sido enterrado de cabeça para baixo. O último grupo de tabletes, os que datam exatamente de 539 a.C., foi encontrado espalhado pelo chão de um templo dedicado a Marduk, o deus supremo da cidade. Não estavam empilhados, não estavam guardados, estavam jogados, como se quem os escreveu tivesse saído correndo no meio da frase. O primeiro tablete da sequência final foi traduzido em 1879 pelo assiriólogo George Smith. Ele leu a primeira linha, colocou o tablete na mesa e foi embora do museu sem dizer uma palavra aos colegas. Ninguém entendeu o comportamento dele naquele dia. Décadas depois, um assistente encontrou entre os papéis pessoais de Smith uma anotação curta, sem data. Se isso for verdade, nós nunca entendemos o que realmente aconteceu lá. Ele nunca explicou o que quis dizer. Morreu 2 anos depois, no Egito, de causas desconhecidas. O que o tablete descreve começa de forma simples, quase burocrática. É um relato do mês de Tashritu, setembro, pelo nosso calendário. O escriba registra o movimento das tropas persas se aproximando. Normal. Esperado. Mas então, na terceira linha, algo muda no tom. Ele começa a descrever os sacerdotes. Os sacerdotes do templo de Marduk, os homens mais poderosos da cidade além do rei, estão saindo, não fugindo das tropas persas, saindo antes, muito antes, como se soubessem de algo que os soldados ainda não sabiam. Aqui está o detalhe que ninguém consegue explicar. O rei de Babilônia, Nabonido, também havia saído da cidade anos antes.
Historiadores modernos dizem que ele estava em alto exílio, por razões religiosas. Mas os tabletes contam uma versão diferente. Eles dizem que ele partiu depois de receber algo, uma mensagem. O tablete não descreve quem mandou a mensagem, descreve apenas a reação do rei quando a leu. Ele ficou de pé no meio do salão do trono por 1 hora inteira, em silêncio, e então ordenou que ninguém entrasse no templo de Marduk até novo aviso. 3 semanas antes da chegada dos persas, os tabletes registram algo perturbador nos templos. Os animais sagrados, os touros, os leões mantidos nos recintos do templo começaram a recusar comida simultaneamente. Os guardas relatam que os animais ficavam virados para o norte, imóveis por horas. Isso também foi escrito em argila e preservado. E quando os arqueólogos confrontaram esse dado com os registros de outras cidades da Mesopotâmia que colapsaram em séculos anteriores, encontraram descrições quase idênticas. Mesmos animais, mesma direção, mesmo comportamento inexplicável. Mas é o tablete 7 da sequência, o sétimo da série final, que muda tudo. O escriba, cujo nome aparece apenas como servidor de Marduk, começa a descrever a noite de 12 de Tashritu. A cidade está quieta. Os persas ainda estão a 3 dias de marcha. E então ele escreve uma frase que os tradutores do século XIX decidiram não publicar imediatamente. Eles esperaram 40 anos para incluí-la nos registros oficiais. A frase diz, em tradução direta do cuneiforme: aquilo que não devia chegar já está dentro dos muros. Aquilo que não devia chegar já está dentro dos muros. Pense nisso por um segundo. Os persas estão do lado de fora. A ameaça conhecida está do lado de fora. Mas o escriba não está falando dos persas. Ele está descrevendo algo que já entrou, algo que cruzou as muralhas mais resistentes do mundo antigo sem que ninguém abrisse um portão. E o que vem depois dessa linha no tablete é ainda mais perturbador. Ele descreve o silêncio, não o silêncio da noite, um silêncio diferente, o silêncio que vem antes do esquecimento. Os 8 tabletes seguintes foram escritos nas próximas horas, não nos próximos dias, nas próximas horas. O escriba não para. Ele descreve rua por rua como a cidade está esvaziando, não por invasão. As pessoas simplesmente saem, famílias inteiras, com o que podem carregar, como se tivessem recebido um aviso que não está registrado em lugar nenhum. Ele descreve um mercador abrindo sua loja normalmente de manhã e fechando meia hora depois, sem ter vendido nada, sem dizer uma palavra, e indo embora para o deserto.
A loja ficou com a porta aberta, e então o escriba para de descrever a cidade. De repente, sem transição, na metade de um tablete, ele abandona o relato externo e começa a escrever sobre si mesmo. Eu ouço algo que não tem som. Eu vejo algo que não tem forma. Aqueles que partiram cedo o viram primeiro. Eu deveria ter partido. Essa é a confissão pessoal mais antiga já encontrada em cuneiforme. Um homem sozinho em um templo esvaziado, percebendo em tempo real que ficou tempo demais. O que vem depois dessa linha vai mudar a forma como você enxerga o colapso de civilizações para sempre. Em 1952, um linguista chamado Yusuf Erzani trabalhava na Turquia, catalogando tabletes hititas de Hattusa, a capital do Império Hitita, que também colapsou misteriosamente no século XII a.C., séculos antes de Babilônia. Ele encontrou uma frase. Ficou tão impactado que a fotografou antes de traduzir. A foto ainda existe. A frase, em hitita, traduz diretamente para aquilo que não devia vir chegou ao centro. 3 séculos antes de Babilônia. Outra civilização, outra língua. A mesma frase. Erzani pediu transferência para outro projeto no dia seguinte e nunca mais trabalhou com aquele período histórico. Hitita, Babilônia. 2. Mas então os pesquisadores puxaram o fio. Civilização micênica. Colapso em 1200 a.C. Os tabletes em linear B, encontrados em Micenas, têm uma lacuna inexplicável nas últimas inscrições. Uma sequência de caracteres que os especialistas descreveram como idiomaticamente incorreta para o contexto administrativo. Quando isolada e reinterpretada, essa sequência produz uma frase parecida. O que não pertence ao mundo dos vivos agora caminha entre nós. Terceira civilização. E a quarta? A quarta é a que vai fazer você questionar tudo. A quarta civilização é a de Mohenjo-Daro, Vale do Indo, 1900 a.C., a cidade mais avançada do mundo em seu tempo, saneamento básico, planejamento urbano, comércio intercontinental. Ela foi abandonada, de repente, sem guerra documentada, sem praga identificada. As ruas foram encontradas com esqueletos em posições que sugerem que as pessoas pararam de se mover no meio do caminho, como se tivessem adormecido de pé. E nas tábuas de argila do Vale do Indo, ainda não completamente decifradas, há um símbolo recorrente nas camadas finais que os arqueólogos chamam informalmente de o aviso. Ninguém publicou uma tradução completa ainda. 4 civilizações, 4 colapsos, 4 línguas diferentes. A mesma frase com variações de um único tema.
Algo chegou que não devia ter chegado. Pense no que isso significa. Não é uma coincidência linguística. Essas línguas não tinham contato entre si. Não é um padrão cultural compartilhado. Essas sociedades não se comunicavam sobre eventos apocalípticos. É como se quatro escribas separados em quatro épocas diferentes tivessem descrito a mesma coisa com as únicas palavras que tinham disponíveis, como se todos eles tivessem visto o mesmo fim vindo e escolhido documentar ao invés de fugir. Voltamos ao tablete final de Babilônia, a última linha. O escriba, o servidor de Marduk, escreve uma coisa antes de parar completamente. Não é um pedido de socorro, não é uma oração, é uma instrução. Ele escreve: se você encontrar isso, não procure o que está faltando no registro. Procure o que nós decidimos não escrever. E então o tablete termina. A argila está intacta. O estilete estava ao lado do tablete quando foi encontrado, em 1879. O escriba saiu, mas não sabemos para onde. Seu nome não aparece em nenhum outro registro. É como se ele também tivesse sido apagado. Aqui está o que sabemos com certeza. Babilônia caiu sem batalha registrada. Os sacerdotes saíram antes dos invasores chegarem. O rei havia partido anos antes após receber uma mensagem não identificada. Os animais sagrados comportaram-se de forma idêntica aos de outras civilizações antes do colapso. E um escriba, no meio da noite, registrou algo entrando em uma cidade cujos portões permaneceram fechados. Círus, o Grande, entrou em Babilônia e ficou tão impressionado com o que encontrou, ou com o que não encontrou, que mandou preservar tudo, exceto um conjunto específico de tabletes que desapareceram dos registros persas imediatamente após. Os tabletes que desapareceram dos registros persas. Há um inventário parcial deles. 8 linhas sobreviveram em uma lista administrativa de Persépolis. Os itens listados incluem ouro, estátuas de deuses, arquivos administrativos. E então o último item da lista, descrito apenas como os registros do que foi visto, sem mais detalhes, sem destino registrado. Os arqueólogos que encontraram essa lista em 1933 passaram décadas tentando rastrear esses registros. Eles nunca foram encontrados. Mas em 2019, durante obras de expansão em Teherã, construtoras encontraram algo em uma câmara subterrânea selada com argila babilônica. A análise ainda está em andamento. A análise em andamento. Os registros do que foi visto. O silêncio que vem antes do esquecimento. O escriba que disse: procure o que nós decidimos não escrever.
Toda civilização que encontrou essa frase ou escreveu uma versão dela desapareceu. Não foi conquistada da mesma forma que outras cidades. Não decaiu lentamente como os romanos. Simplesmente parou, como uma frase no meio, como um estilete colocado ao lado de uma argila ainda úmida. Babilônia não foi destruída. Babilônia foi abandonada. E a questão que os acadêmicos evitam em conferências, a que não entra nos artigos, é: abandonada por quem? E em direção a quê? O que está na Câmara de Teherã ainda não foi publicado. Talvez nunca seja. Mas existe outro artefato encontrado em um local que eu ainda não posso revelar, que conecta o que aconteceu em Babilônia com algo muito mais antigo, anterior às 4 civilizações, anterior à escrita. E esse artefato não está em argila. No próximo vídeo vou mostrar o que é, onde foi encontrado e por que os pesquisadores que o analisaram pediram para ter seus nomes removidos do projeto. Isso existe e está documentado. Ative o sino, porque esse você não vai querer perder.